A história começa com um flashback mostrando um garoto e uma garota brincando juntos. Ela segura sua mão dizendo que é desse jeito que os adultos seguram a mão um do outro, e quando o garoto pergunta o que isso significa, ela fala que é segredo. A cena corta com um grupo de alunos conversando sobre os rumores de aparições envolvendo aliens que estão se espalhando ao redor do mundo. Um deles, chamado Reto, diz que se for verdade isso é interessante. Eles não estavam só falando disso, como também estavam lendo uma revista imprópria na sala de aula. E as garotas claramente se sentiam incomodadas, ao ponto que uma delas se levanta, pega a revista dos garotos e joga fora. Eles comentam que isso era esperado da donzela de ferro, a garota que não toca em nada que os garotos tocaram. Ela se chama Hoshino e os garotos comentam que mesmo agindo desse jeito, ela ainda tem vários garotos aos seus pés por ser bonita. Eles ainda zoam o Reto, dizendo que ele não tem chances com ela por ser seu amigo de infância. Em pensamento, ele fala sobre como ela mudou, pois antigamente ela andava de boa com os meninos e até provocava ele. Ele diz que aquela é a Hoshino que ele amava, mas certo dia ela simplesmente mudou. A cena corta com a Hoshino em uma sala sozinha. Uma garota pede para ela levar os livros para a sala dos professores e ela concorda. No entanto, o Reto, ao passar por ali, vê ela encarando os livros sem fazer nada e assume que ela não queria tocá-los, assim ele decide ajudá-la a carregar. Porém, em vez dela agradecer, ela só diz pra ele ficar a pelo menos 1 metro de distância dele. No caminho, o Reto fala que ela não precisa se preocupar com o que pensam dela. E que mesmo tendo mudado, ela ainda é ela, mas ela diz a ele que não mudou e com um tom de raiva na voz diz que ele não sabe nada sobre ela. Irritada, ela desce a escada correndo, mas acaba tropeçando e o Reto se joga em direção a ela com a intenção de salvá-la, mas acaba tocando onde não devia. Ele diz que foi sem querer, mas ela vai embora ao se levantar. A cena corta com uma notícia na TV sobre um alien ter aparecido na cidade. Em entrevista, um cientista aparece dizendo que esses aliens chegaram na Terra há alguns anos e são os responsáveis por diminuir a taxa de natalidade na Terra, pois eles se alimentam do desejo de realizar o ato que as pessoas têm, que ele chama de energia H. Ele alerta a todos para ficarem longe desses aliens, e a cena corta com uma garota com roupas indecentes dando um show em um local público. Esse alien aparece ali e absorve a energia H de todo o público, deixando ele sem vontade de ver a cantora e suas vestimentas erradas, digamos assim. Ele absorve a energia da cantora também, deixando todo mundo que nem zumbi. Quem aparece atrás dele em seguida é o Reto, que se lembra da época em que ele era criança e a Hoshino protegeu ele de um alien desse. E ele, imaginando que a causa dela não ter desejo nenhum são esses aliens, extermina esse alien facilmente com um golpe após ativar um relógio estranho. Não, ele não é o Ben 10. Só sei que o impacto do golpe foi tão forte que tirou a roupa dele no processo. A cena corta com ele dentro de um depósito escuro que ele chama de base de heróis. Lá ele conversa com um cara que parece ser o criador do relógio dele e pede a esse cara para fazer um upgrade que permitisse ele lutar sem suas roupas serem rasgadas, porque era vergonhoso, mas ele disse que não podia fazer nada a respeito. Após a manutenção do seu relógio da Shopee ter sido feita, ele pergunta como tá o recrutamento de novos membros, mas ele fala que não encontrou ninguém. O Reto pergunta por que ele mesmo não se candidata, mas ele explica que o relógio, chamado Zero, se escreve cheiro, inclusive, só nome estranho nesse anime, converte energia erótica do usuário em poder, e só adolescentes têm esse nível todo de vontade de... você sabe. O cientista, ou sei lá o que esse cara, menciona a Hoshino e ele se lembra que queria pedir desculpas a ela pelo dia anterior. Ele tenta fazer isso, mas é ignorado por ela o dia inteiro. Mesmo assim, ele não desiste e continua tentando falar com ela. Na saída da escola, ele quase consegue fazê-la esboçar uma reação, mas aquele alien que ele derrotou um dia antes aparece novamente para se vingar do Reto e ele, ativando seu relógio, tenta atacá-lo, porém ele falha e leva um golpe. Ele assume que seu relógio estava sem energia por ter sido usado um dia antes, e enquanto esse alien dava um discursinho, ele aproveita para jogar sua camisa suada e fedorenta no alien e sai correndo pegando a Hoshino pela mão que fica toda vermelhinha. Os dois se escondem no parquinho e ela pede para pegar na mão dele, mas um pouco de mãos dadas com ele, ela começa a sentir algo diferente, como se a vontade de fazer coisas mais 18 estivesse voltando, e essa vontade toda faz o relógio do Reto ser reabastecido completamente, assim o deixando pronto para a batalha. Sim, para reabastecer seu relógio, ele precisa fazer coisas estranhas. Trabalhando juntos, os dois desferem um golpe que derrota facilmente o alien, mas acabam ficando sem roupa. Corta essa cena, editor, bota um videozinho de gato, sei lá, mano, alguma coisa assim, porque senão o YouTube, né? Chicote estrala.
Um flashback mostra como ela ficou fechada para os meninos assim. Quando foi atacada e teve sua energia absorvida pelo alien, o alien acabou explodindo de tanta energia que ela tinha e ela, não aceitando isso, acabou decidindo se fechar para os outros. Mas claramente o prota fez ela se abrir novamente. Após a batalha, ela pede para ajudá-lo em sua batalha, desde que ele não contasse sobre isso para ninguém. E em seguida, as parceiras de combate do reto aparecem ali. Garotas que, assim como ele, também lutam contra os aliens usando poderes. Elas dão uma roupa e as chaves do apartamento deles para Hoshino, explicando que os Ex-Eros, que é como eles se chamam, vivem juntos. A história continua com o reto acordando de um sonho. Dormindo com ele estava o cachorro da casa, que roubou a vestimenta debaixo de uma das garotas da casa, a Momoka, que aparece ali para pegar. Logo que ela sai, mais uma pessoa sai do cobertor do reto, a Sora, que durante a noite foi dormir ali pensando que era o quarto dela. Ao sair do quarto, ele toma café e se prepara para ir à escola. Em uma narração, ele explica que ali é a base do Ex-Eros e todos do time vivem ali, menos a Hoshino. Falando nela, a cena corta para a base dos Ex-Eros com todos reunidos, incluindo ela. Ela não estava satisfeita e nada feliz com essa ideia de todo mundo viver juntos e usar energia erótica para lutar, e acaba indo embora após ficar irritada. O cientista, ou sei lá o que é esse cara, mano, que todo mundo chama de professor, pede pro reto ir atrás dela para convencê-la a voltar, mas ele não faz nada. Enquanto pensava sobre a Hoshino, ele ouve um pedido de ajuda de uma garota e chega metendo um socão em um alien que a estava atacando. No entanto, ele desaparece antes que ela pudesse agradecê-lo. Ao ir para a escola, ele nota que a Hoshino estava agindo de forma grosseira com os garotos de novo, e ao tentar falar com ela, ela fica corada e vai embora. Ele se pergunta se foi por ter falado aquilo de ajudar ele nessa missão de derrotar os aliens no dia anterior, e tenta falar com ela de novo. Ele apenas a conforta dizendo que não ia obrigá-la a nada e entendia seus motivos para recusar fazer parte do grupo. Ela pergunta por que ele lutava contra esses monstros e ele responde que é porque talvez se aquela criatura não tivesse sugado a sua energia na infância, eles tivessem uma relação diferente, e fala que ele não quer permitir que esses aliens roubem as emoções de mais ninguém. Ele fala que iria conversar com o cientista lá, que ele chama de professor, e vai embora. Pouco depois disso, um alien aparece na escola e acaba capturando um garoto que tinha sido rejeitado pela Hoshino. Ele estava prestes a ter sua energia absorvida pelo alien, mas infelizmente para ele, a Hoshino aparece ali na hora com a intenção de salvar o garoto. O alien comete o clássico erro de vilão de falar demais em vez de atacar e paga caro por isso, pois o reto aparece ali a tempo de desviar o ataque que estava vindo em direção a Hoshino e derrotar o alien com apenas um golpe. No entanto, ele e a Hoshino são forçados a se esconder porque acabaram ficando sem roupas devido à força do golpe do reto. Após a barra ficar limpa e as pessoas por perto irem embora, eles saem do esconderijo e ela fala que o ajudaria se juntando aos Ex-Eros, e em resposta do porquê, ela fala que é porque também não perdoa os aliens por roubar os sentimentos das pessoas. No entanto, ela impõe algumas condições, por exemplo, não usá-la para acumular energia e nem as outras garotas. Ele aceita a condição e a cena corta com ela falando algo para aquele garoto que ela rejeitou antes. Ele pergunta o que ela disse, mas ela fala que não importa. Provavelmente estava pedindo desculpas por ter sido grossa antes. Só sei que a partir desse ponto ela passa a morar com os HX-Eros, e logo em seguida um alerta soa na base indicando a presença de um alien gigante na cidade. Mas esse alien é derrotado sem querer pela Hoshino devido a algo que eu não posso mostrar aqui ter acontecido. Censura aí pra nós, editor. A história continua com os heróis enfrentando um alien fada que roubava a vestimenta inferior das mulheres, se é que me entende. Ele ou ela, sei lá se esse alien tem gênero aí, é encurralado pela Momoka, que deixa o último golpe pra Hoshino, mas ela acaba vacilando e deixa o alien escapar. A alien, sei lá. A cena corta com as garotas na base. Uma delas tenta confortá-la dizendo que tudo bem, pois ela ainda estava aprendendo, enquanto a Momoka a confronta perguntando se ela não estava recarregando sua energia H. E recomenda algumas revistas meio estranhas como forma de fazê-la recarregar, mas ela diz que não gosta dessas coisas. Essa resposta acaba irritando a Momoka, que diz que isso é necessário pois elas são heroínas, e a cena corta com ela sozinha em seu quarto, frustrada pela Hoshino ser linda, mas não parecer se interessar por coisas estranhas. Com coisas estranhas, vocês sabem o que eu quero dizer. Um pouco do seu personagem é desenvolvido quando ela narra sobre ser a melhor em tudo que faz, mas mesmo assim todos os garotos que ela gostou se apaixonarem pela sua irmã em vez dela. Após uma situação curiosa envolvendo ela e o reto acontecer, que eu não posso mostrar, então taca vídeo de gato aí, editor. Um flashback acontece mostrando aquele cientista, o cara que repara os equipamentos do time e tal, chamado Ano Joe, tentando recrutá-la. Ela diz que ele deve ter a confundido com sua irmã, que é super talentosa,
Mas ele fala que não, e que realmente estava procurando por ela, pois diferente da sua irmã, ela tem potencial para ser uma heroína. Ao se lembrar dessas palavras, ela se enche de ânimo e volta a confiar em si mesma, pelo menos um pouco. A cena corta com os alunos na aula de natação. A Hoshino encara o Reto com carinha de quem tá apaixonada, mas não admite. Após a aula, uma garota reclama que sua vestimenta de baixo desapareceu e a Hoshino vê aquela alien fada de antes saindo correndo com a roupa dela. Após correr atrás que nem doida, ela duvida das suas capacidades de heroína e bem na hora o Reto aparece ali para ajudar. Ele fica em um raio de alcance suficiente para pular e dar um golpe poderoso na alien, assim a derrotando e pegando de volta o item pessoal da garota. Algumas garotas aparecem ali chamando ele de pervertido, mas esse argumento não dura muito porque a Hoshino fala que ele recuperou a roupa da garota de um ladrão que acabou fugindo. Em seguida, ela devolve a roupa para a garota, que agradece dizendo que poderia ter seu encontro mais tarde. Falando em encontro, a Hoshino pede umas dicas para ela em relação a isso e ela, junto com essa garota e mais uma, vão a uma loja de roupas íntimas. Enquanto tentavam saber quem era o interesse romântico dela, no caso da Hoshino, mas não conseguem descobrir. O anime continua com a Hoshino entrando no quarto do Reto, tirando umas peças e se deitando ao lado dele enquanto dizia pra ele não olhar, pois o que estava fazendo era só pra carregar a energia H dela e não a dele. Detalhe que ela estava usando o conjunto que ela comprou antes. Ao se deitarem, eles se lembram do seu passado, de quando viviam brincando juntos, e assim que a cena volta pro presente, uma cena acontece que eu não posso mostrar aqui, mas pra resumir, a Sora estava secretamente embaixo do cobertor dormindo no meio dos dois, porque ela mais uma vez errou seu quarto. Após a Hoshino ir pro seu quarto, ela fica se perguntando o que ela estava fazendo no quarto do Reto e ao socar o travesseiro acaba acidentalmente ativando seu relógio e lança uma rajada de luz insana que chega até o espaço. O episódio termina com o cientista deles a elogiando por ter atravessado duas superfícies reforçadas com seu poder e dizendo que ela tem talento, e as garotas da casa se mostram felizes por ela ter conseguido carregar sua energia H. A cena corta com a vilã principal, a rainha dos aliens, braba por várias delas terem sido derrotadas na cidade de Saitama. Ela pergunta se elas estavam cientes do plano e para mostrar que sim, uma delas recapitula o plano que era roubar a energia H dos humanos para conseguir dominar o planeta e... A rainha continua dizendo que esses ex-Eros deveriam ser eliminados pois estão sendo um estorvo e uma alien diz que tinha um plano. A cena corta com uma membro, sei lá, dos HX Eros, chamada Shirayuki, tendo sido capturada pela rainha, mas logo em seguida ela descobre ter sido só um sonho. Após levantar, ela vai ao banheiro e acaba se assustando com o Reto. Ela se assusta também com sua amiga na escola e parecia medrosa com tudo por algum motivo. Ela comenta que a sua amiga era a princesa da escola e muito popular, além de ser boa em tudo que fazia, enquanto ela fazia tudo errado e não parecia ser boa em nada particular. Com a exceção de poder sentir os aliens, durante a aula de dança ela acaba se desequilibrando e caindo e as garotas começam a zombar dela, chamando ela de burrinha, mas sua amiga vem a seu resgate. No telhado da escola, as duas têm uma conversa, onde sua amiga diz que ela não deveria se preocupar, porque com certeza vai encontrar algo em que é boa. Sua amiga tenta a animar fazendo algo que eu não posso mostrar aqui para variar. E a cena corta com o Reto sem camisa na rua sendo chamado de pervertido, mas na verdade ele estava caçando um alien. Pervertido por quê, mano? Andar sem camisa é de boa, pelo menos aqui no Brasil. O alien que tinha supostamente sido encurralado dá risada do Reto como se tivesse sido um plano desse alien, que é o ataque. A cena corta para a escola da Shirayuki, soando o alerta dizendo que tinha um invasor perigoso no campus. Invasor esse que era um alien. Um alien que controlava tentáculos e adivinha só, um desses tentáculos era nada mais, nada menos que o Reto, que foi transformado em tentáculo por esse alien. Esse anime tá cada vez mais estranho. O Reto assume que todos os tentáculos dela são outros estudantes da escola que foram transformados nisso e a alien confirma, além de dizer que seu grande plano é transformar toda a humanidade em tentáculos. No entanto, esse plano não vai pra frente porque a Shirayuki usa seu poder e derrota essa alien facilmente. A amiga dela diz não ter entendido direito o que aconteceu, mas vê que ela encontrou algo em que é boa. A cena corta com o Reto e a Hoshino conversando. Do nada, a Sora anda até a Hoshino e após apertar em seu melão diz que encontrou a heroína perfeita. Indo pro seu quarto em seguida, ninguém entende nada e a Shirayuki fala que vai demorar pra todo mundo na casa pegar intimidade desse jeito. Claro, só tem gente estranha aí. A cena corta com a Hoshino passando pelo quarto da Sora e vendo um livro com desenhos no chão, desenhos que meu editor vai censurar senão o YouTube me pega. A Sora abre a porta e pega o caderno perguntando se ela viu e ela diz que sim porque estava ali no chão. Ela então revela que sua forma de recarregar a energia H é desenhando coisas adultas, digamos assim, e fica com medo de rirem dela caso ela mostrasse pros outros. No entanto, a
Hoshino fala que eles não fariam isso, a Sora acaba fazendo ela servir de modelo para uma personagem de seu mangá que era uma heroína. E é por isso que ela tinha chamado a Hoshino de heroína perfeita antes, um sinal de alerta sua indicando um alien ali perto. Esse alien estava atacando uma biblioteca na cidade. E enquanto alguns membros dos Ex-Heroes evacuavam os civis, o Reto, a Sora e a Hoshino vão lá lutar. A Hoshino salva uma garota que, aproveitando que ela estava de costas, injeta algo nela que a faz desmaiar. O Reto derrota a alien da biblioteca e a cena corta com a Hoshino tendo sido capturada e levada para a rainha dos aliens. O episódio termina com os Ex-Heroes se preparando para salvá-la. A cena corta com eles fazendo um plano para salvar a Hoshino. A Momoka acha uma má ideia e assim de repente tentar salvá-la, e juntando as outras garotas bola um plano para carregar a energia H de todo mundo. Plano esse que incluía fazer coisas erradas com o Reto, mas ele, ao ver as garotas, se nega e diz que protegeria todas elas. A cena corta com a Hoshino perguntando por que uma humana ajudaria os aliens, mas a garota que capturou ela revela não ser uma humana e sim uma alien disfarçada. Ela vai embora deixando uma alien a cargo de vigiá-la. No entanto, após pegar uma pedra no chão e dar um migué, ela é desamarrada e dá uma pedrada na alien, a desmaiando. Ela anda por aí até encontrar uma sala pensando estar sozinha, mas logo encontra uma alien diferente que, em vez de atacá-la, fica animada em vê-la. Essa alien é a princesa que foi rejeitada pela rainha por ser diferente dos outros aliens. Ela explica que acha a cultura dos humanos fascinante e queria impedir eles de serem exterminados. Ela pede ajuda da Hoshino para isso e ela concorda, é claro. Enquanto isso, os Ex-Heroes encontram a toca dos aliens e entram descendo a porrada em todo mundo. A princesa diz ter a habilidade de recarregar a energia H dos humanos e consegue recarregar a da Hoshino. Assim, ela estaria pronta para lutar. Ela ouve algumas aliens falarem que os Ex-Heroes estavam chegando e fica feliz por eles terem voltado para salvá-la. No entanto, aquela alien que pode se disfarçar de humana pega a Hoshino como refém e diz que se os Ex-Heroes não retirassem seu relógio, ela iria de base. O Reto concorda e retira seu relógio, pedindo para ela deixar a Hoshino ir. A Hoshino não concorda com ele fazer isso, mas ele diz que por mais que odiasse os aliens, ele não conseguia se perdoar por não ter conseguido a proteger aquele dia na infância deles e queria ter dito a ela que ter tanta energia H não é algo ruim, e sim bom. Ele diz pra ela acabar com essa alien e ela, pensando que as coisas poderiam ter sido diferentes e ela poderia ter se declarado pra ele se não tivesse tido uma parte de sua energia H roubada na infância, ativa seu poder e derrota essa alien facilmente com um golpe. O golpe faz o lugar desmoronar e a princesa pensava que era seu fim, mas não, ela é salva e todo mundo consegue sair dali e começam a comemorar a vitória contra os aliens. Mas a princesa, que assume uma forma mais humana, que eu não posso mostrar aqui, diz que isso não acabou até eles derrotarem a rainha e fala que ajudaria a treinar a energia H deles. E esse foi o resumo dos 5 primeiros episódios de esse anime que eu não lembro o nome, cara. Como vocês viram, uma história super estranha. Não me peça pra fazer parte 2, tá? Que eu só, sei lá, quis fazer esse anime, nem sei por que direito. Mas é um bagulho super estranho, então nem peça parte 2 que eu não vou fazer. A não ser que tenha muito a ver, então se você quer, se você é um cara estranho o suficiente pra querer uma parte 2, meu parceiro, então deixa muito like e comenta. Mas acho que nem você vai querer, né? Porque, meu Deus do céu, cara, eu tô abismado que eu assisti um negócio desse. Mas é isso, obrigado por assistir esse vídeo e o próximo resumo vai ser mais normal, tá? Prometo. Valeu, falou!